final. Eu quero trazer uma palavra para você de algo que tem a ver com a vida de todas as pessoas, com quem é muito santo e com quem é muito pecador. Tem a ver com quem crê em Deus e quem é ateu. Porque o que eu vou falar tem a ver com a vida. Desde que o ser humano chegou no planeta Terra e que o pecado entrou, o que eu vou falar, todo mundo está sujeito, sendo muito santo ou pouco santo. Eu quero falar sobre como é que você pode lidar com as adversidades e as lutas da vida. Eu vou te dar uma receita que não é única, mas é uma delas, para ajudar você. Porque quando Jesus falou que no mundo tereis aflições, isso é, você vai ter lutas e adversidades. Então, eu quero te dar uma receita simples. Como é que você pode encarar as lutas e as adversidades que eu e você encaramos na jornada da vida? Abra a sua Bíblia em Tiago, lá no final, tá certo? Lá no finalzinho da Bíblia, Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Está perto da epístola de Pedro, está perto de Hebreus, está por aí, lá na parte final da Bíblia. Tiago, capítulo 5, versículo 10 e 11. Eu vou ler para você. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição e paciência os profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó, e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Então eu vou aqui para uma receita que eu quero te dar sobre essa questão de enfrentar lutas e adversidade na vida. Em primeiro lugar, eu vou te dar o conselho para você. Faça um autoexame do porquê você está enfrentando isso na sua vida. Analise as razões do porquê. Talvez, eu não estou dizendo que vai acontecer, talvez, ao você analisar as razões do porquê, a fazer um autoexame de tudo que está acontecendo com você, você vai poder chegar a essas conclusões, certo? Uma, você pode amenizar o problema. Você pode diminuir a força do problema. Você pode aprender a lidar com o problema, só pela análise. Você também vai poder chegar à conclusão que o que está acontecendo com você é uma lei da vida, que está para todo mundo. Eclesiastes 9:2 diz que tudo sucede igualmente a todos. O que sucede ao justo, sucede ao ímpio. Jesus falou em Mateus 5,45, que Deus faz com que o sol se levante sobre justos e injustos e chuva caia sobre bons e maus. O injusto quebra a perna, o justo também. O pecador é assaltado, o santo também. Então, o pecador, o que blasfema de Deus, passa mal e vai para o hospital, o santo também. Pode ser que nessa análise do porquê, você vai descobrir o que está acontecendo com você são as leis da vida que acontecem com qualquer um. Pode ser também que ao analisar as razões do porquê você está enfrentando essas lutas e adversidades, você vai chegar à conclusão que é falta de sabedoria. Falou que não devia, tomou posição onde não podia, agiu sem experiência, aí agora o couro está comendo no teu lombo, filho. Não é diabo não, é falta de sabedoria. Que Tiago, capítulo 1, versículo 5, diz: quem não tem sabedoria, peça a Deus que dá, e não lance em rosto. Então, ao invés de você ficar dizendo que é o diabo, talvez o diabo, com todo respeito e carinho, seja você mesmo.
sem chamar você de chifrudo, mas querendo dizer que você está sendo o diabo para você. É isso que eu quero que você entenda. Talvez, ao você analisar as razões do porquê você está atravessando essa luta e essa adversidade, você vai chegar à conclusão que você está quebrando princípios. Quebrou princípios, meu filho, prepara que vai ganhar sacode. Olha só, Paulo diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 11 e 12, diz assim, procurem viver quietos, cuidando dos seus próprios negócios, trabalhando com as suas próprias mãos, para que não necessiteis de coisa alguma. Não, você não quer fazer isso? Não quer trabalhar de maneira cautelosa, com afinco? As coisas acontecem e você acaba se dando mal. Talvez a tribulação que você está passando, Jesus falou em Mateus 26, 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação, porque na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. A natureza humana é fraca. Você está dando lugar à natureza humana, aí é o couro comendo. Olha a pancada que está envolvido com pessoa errada, por quê? Porque o problema está aí. Talvez nessa análise do porquê você está enfrentando lutas e adversidades, pode ser por questões de relacionamento com Deus. Pode ser. Questões de pecado. A Bíblia tem um livro chamado Livro de Juízes, que é um resumo das atitudes de um homem. É o período que Israel desobedecia, pecava, Deus mandava juízo. Se arrependiam, voltava para Deus, Deus livrava. Então, talvez está acontecendo com você que você não é pecar, todo mundo peca. Você está vivendo em pecado. Por isso que você está atravessando isso. Outro motivo em relação a Deus, a Bíblia fala em Hebreus 12:6, que Deus corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Você é filho de Deus, e como eu também, fazemos bobagem. Aí Deus, uma correadazinha, uma chineladazinha, sabe? É a correção de Deus que você é filho dele. Uma outra coisa é que Deus permite as lutas e adversidades para aprimorar a tua fé. O apóstolo Paulo fala em 2 Coríntios 4:17, que a nossa leve e momentânea tribulação produz em nós peso de glória. Leve e momentânea tribulação produz peso de glória. Leva você para um outro patamar no relacionamento com Deus. E também, Deus permite lutas e adversidades para que você vire professor disso que você está passando para ajudar outros. Olha o que Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das consolações, o Deus da misericórdia, que nos consola em toda a nossa tribulação, para que possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a mesma consolação que de Deus mesmo somos consolados. Então, você passa, por exemplo, uma irmã casada, o marido dela, para cavalo só falta a ferradura, um troglodita fedorento, porco, mau, tudo de ruim. Aí diz assim, como é que essa mulher aguenta esse cara? Manda esse cara embora. Ela está lá, não, é homem de Deus. O cara está mamado, só chega bêbado, fedorento. É homem de Deus, é homem de Deus. Profetiza sobre o cara, suporta tudo isso. Aí, 10 anos de sofrimento. Um dia o cara se converte e vai virar homem de Deus mesmo. Aí, tá aí essa irmã, 10 anos de experiência. Aí vem uma outra irmã, ai meu Deus, eu vou abandonar meu marido, eu não aguento mais, eu não suporto mais. Vem cá, minha filha, vem cá, senta aqui. Eu vou te ensinar alguma coisinha que aconteceu comigo. Então, Deus permite lutas e adversidades para você virar professor para ajudar outros. Número 2. O que fazer diante de lutas e adversidades? O que você deve fazer é o seguinte: verifique as possibilidades e use seu potencial. Verifica se tem alguma coisa em você, que você mesmo, com o potencial que Deus te deu, você pode resolver esse pepino. Uma dessas 3 coisas pode acontecer. Primeiro,
o problema ser resolvido. Você lembra da mulher do fluxo de sangue? A gente olha a cura da mulher que gastou tudo, indo de mal a pior. Mas a gente não olha que ela teve que usar todo o seu potencial até chegar ao lugar do milagre. Talvez você vai ter que usar todo o teu potencial, que existe uma geografia espiritual para o milagre acontecer e que você tem que chegar lá. O milagre só aconteceu porque ela rompeu a multidão e tocou em Jesus. Talvez você tenha que romper alguma coisa na tua vida para chegar o sobrenatural de Deus. Quando você verifica a situação, usa seu potencial, você pode não resolver o problema, mas pode amenizar o problema. Gideão, Israel passando fome, porque os midianitas tomavam tudo. O Gideão disse assim: não vai tomar não, eu vou malhar trigo no lagar. Trigo precisa de espaço, de claridade. O cara levar para uma caverna, para o lagar, para se andar com trigo, um esforço louco. Ele resolveu o problema? Não, mas amenizou. Israel estava passando fome, ele estava comendo bolo. Terceiro, quando você analisa o problema e usa todo o potencial, você pode resolver o problema, você pode amenizar o problema e você pode se estruturar para passar pelo problema. Olha Paulo, Filipenses 4,12. Sei estar abatido e sei ter em abundância. Em toda maneira e em todas as coisas, eu estou instruído. Tanto a ter fome como a ter fartura. Tanto a padecer necessidade como ter em abundância. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ele fala duas coisas: eu estou instruído e eu sei. Eu tenho o conhecimento e a experiência para enfrentar a adversidade. Não vou ficar livre dela, mas vou passar por ela, estruturado, e ela não vai me arrebentar. E é isso que tem que acontecer. Número 3. O que eu tenho que fazer diante de lutas e adversidades? Não transfira responsabilidades. É meu pai, é minha mãe, é meu marido, é minha esposa, é o pastor, é a igreja, é o governo. Papo. Do que se queixa o homem a não ser dos seus próprios pecados? Deixa eu falar uma história que todo mundo conhece, que é interessante. Davi, naquela época, até hoje, as montanhas, quem mora em montanha é rico. Aqui no Brasil é favela. Se você for nos Estados Unidos, na Europa, lugares altos, custa caro. Então, naquela época, o palácio do rei estava mais em cima. Embaixo, que vinham as outras residências. Davi, um dia que era para sair para a guerra, quis ficar em casa. Quando ele chega na sacada do palácio dele, lá numa casa embaixo tem um avião turbinado, mulher melancia e mulher melão, tomando banho pelada na piscina. Davi olha, mete os olhos, manda trazer a mulher. O resumo da ópera: ele adultera com ela, porque ela era casada com um general da mais alta confiança. Davi manda o comandante-geral do exército botar ele na frente da batalha e mata. Então, cometeu um adultério e um homicídio. Ok. Aí vem o profeta Natã. Aqui eu aprendo uma outra coisa, meu irmão. Cuidado quando você for falar quem tem poder. O jeito que você fala com quem tem poder pode criar uma sentença. O profeta Natã, imagina se o profeta chega para Davi, um rei poderosíssimo, daquele, diz assim: seu safado, bandido, adúltero, homicida, tu tem que ir para o inferno. Ok, me dá uma espada aqui, vapt, na cabeça dele. Então, o profeta Natã vem com aquela historinha: um homem tinha muitas ovelhas, o outro só tinha umazinha, o que tinha muitas ovelhas tomou daquele que tinha umazinha. O que se faz com esse homem? Pega esse cara, mata, papai, esse homem é você. Quando Natã revela o pecado de Davi, Davi disse assim: profeta, um momentinho, pensa comigo, eu sou espada, eu sou macho. Estava eu na sacada do meu palácio, uma mulher como aquela, um avião daquele, tomando banho pelado. A carne é fraca, profeta. Ô profeta, o senhor tem que entender, Davi não botou culpa na mulher.
Davi não botou culpa em ninguém. Quando Natã denuncia o pecado, ele diz: pequei contra o Senhor. Sou eu que errei. Para de ficar transferindo para os outros as coisas que estão acontecendo na tua vida. Encara a tua responsabilidade. Quinto, você está atravessando lutas e adversidades? Não se isole. Eclesiastes capítulo 4, versículo 9 e 10 diz: é melhor serem dois do que um, porque terá a melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair, o outro o ajuda, mas ai daquele que estiver só, caindo, quem o ajudará? Provérbios 18, versículo 1, e o último versículo é o 24, tem pedagogicamente um ensino. O sábio Salomão diz assim: aquele que se isola, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Isso é, o isolado é o ignorante, porque o ser humano é um ser social. Agora, o último versículo é antagônico a esse, o 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, porque há amigos mais chegados do que irmão. Quem são seus amigos? Pega o apóstolo Paulo. Paulo vai falar de um cara chamado Epafrodito. Só para esse cara Paulo fala isso. Filipenses 2:25. Epafrodito, meu irmão, companheiro e cooperador. Só para ele. Não tem muita coisa na Bíblia sobre esse cara, mas só para ele. Aí Paulo vai dizer uma outra coisa para Tito, e vai tirar uma. 2 Coríntios 8:23. Tito, meu companheiro e cooperador. Aí Paulo vai falar de 26 pessoas da sua amizade. Vai usar só a palavra cooperador. Romanos 16. Olha Paulo. 2 Coríntios. Hoje estou com o chip aqui, está dando assim um... Mas eu estou, ainda bem que ele está conseguindo corrigir rapidamente. 2 Timóteo 1,16, o apóstolo Paulo vai falar de um cara. O Senhor conceda graça à casa de Onesíforo. Nome bonito, não é? Que vindo a Roma, Paulo estava preso. Vindo a Roma, me procurou, me achou e me recreou. Isso é, Onesíforo era um contador de piada gospel sem maldade. Onesíforo não procurou Paulo para dizer: Paulo, esse que eu te digo, homem, o Senhor está contigo, aleluia. Não. Um cara que está encarcerado, não importa se é prisão domiciliar, o cara fica para baixo, porque o ser humano é um ser normal. Onesíforo foi lá para alegar Paulo, rapaz. Paulo deu um monte de gargalhada e está registrado isso. Jesus, que podia andar sozinho, andava com 12. Quem são seus amigos? Rapaz, quando eu olho para a minha vida, quantos amigos, amigo de verdade, que eu pude ligar e falar. Agora, vou contar aqui um episódio desse momento político do Brasil. A imprensa toda veio falar comigo: mas pastor, o senhor aí é amigo de Bolsonaro, mas o senhor já teve um entreveiro com ele. Eu falei: sim, claro, porque eu não conheço amigo para dizer tudo para o outro que o agrada. Eu não quero ter amigo só para me bajular. Eu não quero ter amigo só para concordar com tudo que eu falo. Você quer amigo ou quer bajulador na tua vida? O que é que você quer? Eu falei: tive mesmo, e o pau quebrou, e não foi fácil não. E eu disse meia dúzia de abobrinha para o cara. Não gostou, come 2 vezes. E está aí. Agora, se eu fosse hipócrita com esse cara, talvez eu não tivesse o acesso que eu tenho hoje. Porque eu falei: não gostei disso, você está assim, não é assim, e está acabado. Por quem são seus amigos, rapaz? Você tem que ter amigo, irmão. Vira aí para o lado aí, só pergunta, não responde não. Quem são seus amigos? Vai, fala aí. Sexto, eu vou falar de uma coisa que para mim é uma das coisas mais difíceis, pelo meu temperamento. Importante quando você atravessa lutas e tribulações. Tenha
Vou até pegar ar. Tenha paciência. O que é uma pessoa paciente? É uma pessoa que suporta dor e infortúnio, sem murmuração e com resignação. Esse é o paciente. Olha a importância da paciência nas lutas e adversidades. Primeiro, te livra da precipitação. O bicho está pegando, o pau está comendo no teu lombo e você quer sair. E muitas vezes você vai escolher a saída errada e vai quebrar a cara. A paciência te livra da precipitação. 2, a paciência produz equilíbrio emocional. Olha que coisa interessante. Quando você está diante de lutas e adversidades, duas coisas contrárias acontecem. A ansiedade. Parece que o coração vai sair pela boca. Meu Deus, eu tenho que resolver isso. Então a ansiedade quer que você corra. E também quando você atravessa lutas e tribulações, acontece uma outra coisa, ou pode acontecer desânimo. Ah, não, chega aí. Chega. Agora já foi. Então, olha o que a paciência faz. A ansiedade quer andar a 1000. O desânimo quer que você pare. Então, é como se pegasse pela ponta do paletó a ansiedade aqui, que quer correr, e pegasse pela outra ponta do paletó, que está na direção oposta, tá? O desânimo, querendo parar. Então, a paciência mantém o equilíbrio entre a ansiedade e o desânimo. A paciência nos livra de pecar, porque a falta da paciência produz a murmuração. Um dos motivos para Israel ficar prostrado. Sabe o que é murmuração? É uma reclamação descabida contra Deus, que você está dizendo que Deus não está sendo Deus suficiente. Como é que pode? Eu venho para a igreja, dou dízimo, dou ofertas aqui há tantos anos, sou dizimista fiel, participei de tudo que é campanha, e o pau está comendo no meu lombo. Deus não está vendo isso não? Cala essa tramela. Cala a tua boca. Isso é uma murmuração. Senhor, 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 Senhor. E não precisa falar duas palavras para Deus. Deus está entendendo a intenção do Senhor. Não está vendo não? Está vendo que o couro está em cima de mim? Que tem ímpio aqui em cima de mim? Olha o que a paciência produz. O início da vitória. Romanos 5,3 diz assim: porque sinto prazer na tribulação, porque a tribulação produz, a primeira coisa, a paciência, a experiência, a esperança, e a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos foi dado. A paciência é o início da vitória, e olha que coisa incrível, a paciência é a conclusão da vitória. Olha o texto que eu li. Vistes a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhe deu? Então, a paciência é o início da vitória e a conclusão da vitória. Muito importante. Uma outra coisa que você deve fazer, em 7º lugar, diante de lutas e adversidades: reconheça esse tempo de vida. Reconhecer não é se acomodar. Não finja que não está passando por tribulação. Não finja que teu casamento está em crise. Não finja que você está com problema com o filho. Olha Jó. O Jó que eu citei, no capítulo 2, versículo 10, quando a mulher de Jó, quando Jó perde tudo, 10 filhos morrem, tudo dele é levado, a mulher de Jó diz: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Olha a resposta de Jó: receberia o bem do Senhor e não receberia o mal? Jó reconhecia que estava vivendo o mal. Para com essa bobagem, só vitória, aleluia.
mistério. Que só vitória, rapaz? O pau está cantando no teu lombo. O bicho está pegando, como é que é só vitória? Reconheça esse tempo até para você saber lidar com essa situação. Porque se você fingir, vai aumentar o potencial dessa adversidade. E quando você acordar, ela fica incontrolável, coisa que podia ser controlada. Isso é sério o que eu estou falando para você. Isso é muito sério. Agora escuta o que eu vou te falar em 8º lugar. Desloque o seu olhar. Não fique concentrado o tempo todo só na luta, só na adversidade, porque a tua vida não é só de luta e adversidade. Tem outras coisas boas que estão acontecendo. E se você ficar centrado só na luta e adversidade, olha o que pode acontecer. Número 1, a sensação de dor aumenta. Qual é o exemplo? Para você entender. Você está com uma ferida horrorosa na mão. Dói. Você vai trabalhar. Você tira a atenção do teu cérebro para a ferida. Você está trabalhando, então todo o teu mecanismo psíquico está centrado no trabalho. A sensação de dor vai diminuir. Aí passa um colega e diz assim: rapaz, que ferida na tua mão. É mesmo, mãe. Quando você volta para o machucado, aquela sensação de dor aumenta. Então, se você ficar focado só no problema, a sensação de dor vai aumentar. Em segundo lugar, você vai ter uma visão errada da vida. Sabe por quê? Você vai achar que só você tem problema. Quer alguns meus? Eu te dou, de graça. Quer? Meu filho, pimenta no olho dos outros é refresco. O seu problema é grande porque é teu. Mas se você pensar que só você tem problema, você está com uma visão equivocada e vai ficar naquele vitimismo de coitadinho. Se você não deslocar seu olhar, você vai ter uma visão errada da vida. Porque você vai gastar muita energia num foco de uma coisa só. E tem outras coisas boas acontecendo. Então você me pergunta: pastor, deslocar meu olhar para onde? Primeiro, para outros seres humanos. Hoje, no planeta Terra, mais de 1 bilhão de pessoas não comeram nada. E essas mesmas pessoas que não comeram nada, amanhã não vão ter comida. E você tem que fazer regime. Tem que fechar a boca. Não posso tomar refrigerante. Uma vez um irmão falou para mim: rapaz, tem que emagrecer. E ele gostava de salgadinho, né? Pastel, coxinha de galinha. Ele falou: Malafaia, eu tive pesadelo, uma coxinha de galinha correndo atrás de mim. Vou te engolir. É sonho. O cara teve pesadelo que pastel queria engolir ele, que coxinha de galinha queria destruir. Olha lá no cérebro. Então, você está reclamando da vida? O Brasil estraga toneladas de alimento. E você está reclamando. Está reclamando que agora à noite vai comer a comida de manhã, mas de maneira um pouquinho diferenciada. Porque mexeu tudo na panela e fez lá um mexido. E você está reclamando. Desloque seu olhar. Ei, desloque seu olhar para o futuro. Sabe por quê? O Salmo 30, versículo 5 diz assim: analise esse salmo. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Escute, noite tem a ver com tribulação e adversidade. Dia com vitória, com bonança, com bênção. Então, olha aqui. O choro pode durar uma noite, limite de tempo. Mas a alegria vem ao amanhecer, não tem limite de tempo. O que Deus está dizendo? Há um limite de tempo menor da adversidade do que o tempo da bênção, da vitória e das portas abertas. A tua vida não vai ser só noite. Olha, o teu futuro está intacto. Tem bênção de Deus, tem porta aberta e tem vitória para você.
Ei, desloque o seu olhar para o futuro eterno. Não apenas para o futuro da tua vida. Paulo diz em Romanos 8,18 que para mim tenho por certo que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele vai enxugar dos teus olhos toda lágrima. Não vai haver morte, não vai haver dor, não vai haver sofrimento nem necessidade. Olha para a eternidade, olha para Deus, olha para Deus. Ele tem chave de tudo que é porta. Ele faz porta onde não existe e deixa aberta para você entrar. Creia, há um Deus que pode mudar a tua sorte, há um Deus que faz o que eu não posso fazer. Olha para Deus. E olhar para Deus é crer que Ele tem as respostas que eu preciso. Olhar para Deus é crer que Ele pode me dar uma direção para eu usar meu potencial para resolver isso. Olhar para Deus não significa que Deus vai fazer tudo, porque Ele criou um ser com potencial, Ele criou um ser com talentos. Mas olhar para Deus é esperar a dependência dEle, a direção dEle, o favor dEle e até a ação sobrenatural, se for preciso. Se volte para Deus. Há um grande, poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, que diz para você, em Isaías 43:13, antes que houvesse dia eu sou, ninguém há que possa escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Deus pode fazer por você, Deus pode mudar a tua sorte. Saia daqui com cabeça erguida, não saia daqui que você é um coitadinho. Há um Deus que luta as tuas lutas, há um Deus que quer te ajudar, há um Deus que tem poder para interferir em tudo. Olha para Deus com fé, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A igreja de pé, por favor. Só um minutinho antes de você sair. Aprenda a esperar o culto acabar. Aprenda a esperar a bênção que eu vou dar. Você tem que aprender a se disciplinar, a entender o que significa prestar culto a Deus. Eu vou falar uma palavra muito dura aqui, mas eu sei o que é que eu quero atingir. Eu vou falar uma palavra muito dura. Tem gente que não presta para servir ao diabo. Que é isso, pastor? Eu conheci uma ex-mãe de santo, já falecida, esposa de um general, irmã Otília Pontes. A irmã Otília dizia que quando era mãe de santo, os filhos de santo, sexta-feira começava 22 horas até 5, 6 da manhã. Aí o cara chegava 1 hora da manhã, meia-noite, ou não ia. Ela chamava o cara e dizia assim: por que o filho chegou atrasado, hein? Por que você não chegou na hora? Mamãe vai dar um apertãozinho em você. O cara quebrava a perna, tinha um acidente. Ela falou, eu era garoto quando ela falou isso. Irmãos, com todo respeito, tem crente aqui que não presta nem para servir o diabo, porque é relapso, porque a gente usa a graça de Deus para esculhambar o culto a Deus. Primeiro, que o culto é racional, ninguém está obrigado a estar aqui. Você veio aqui porque você quis, então seja fiel ao que você propôs. Talvez a tua vitória está no amém. Você sabia que o nome de Jesus é amém? Aquele cujo nome é o amém, o assim seja, o que faz. Talvez quando eu disser aqui amém, para alguns aqui, Deus lá no céu diz: está feito, a porta está aberta. Calma. Eu quero fazer uma oração se for possível, porque não depende de mim. Quem sabe aqui tem pessoas que nunca experimentaram um relacionamento pessoal com Deus, e não é o pastor nem a igreja que faz isso. Só tem um que pode levar você a Deus. Não é Maria, não é Pedro, não é Tiago, não é o Papa, nem o pastor, é Jesus Cristo, o único mediador entre Deus e o homem.
Você não está precisando de uma religião, você está precisando de um encontro poderoso com Jesus para mudar a tua vida. Para os teus pecados serem perdoados, porque o pecado é um mal, que não adianta você usar as coisas que eu falei aqui, se você não confessar e não pedir perdão, entregar sua vida a Cristo. E pode ser que aqui essa noite tenha gente que conhece o Evangelho, e toda a adversidade e luta que você está atravessando é que você está afastado. Você sabe o que eu estou falando. Eu não estou falando que você pecou, você está vivendo no pecado, longe de Deus, e o Espírito Santo te trouxe aqui, porque Deus tem coisas grandes para você. Ele está de braços abertos esperando você voltar para uma nova estação na sua vida. Eu sou profeta de Deus aqui. Se tem alguém aqui essa noite que quer ter um encontro com Deus através de Cristo, algo pessoal e real. Se tem alguém afastado do Evangelho e quer voltar para Jesus, a única coisa que eu posso fazer é orar por você. Eu não posso mudar a sua vida, mas a igreja tem um poder. O que a igreja liga na terra é ligado no céu. E nós vamos orar por você e a sua história vai mudar. Tem alguém aqui essa noite? Eu quero convidar você, e você não precisa ter medo. Peça licença onde você está. Vem aqui à frente que eu vou orar por você. Pode vir. O pessoal vai abrir caminho aí para você sair. Desce. Deus te abençoe, meu filho. Eu quero orar por você. Há uma saída de Deus, há uma resposta. Eu quero orar por você. Deus abençoe a senhora. Você quer? Eu vou esperar alguém descer dessa galeria e vou orar. Eu não estou fazendo convite para minha religião. Eu estou te fazendo um convite para você se entregar para Deus, que Ele tem as saídas da sua vida. Ele faz o que você não pode fazer e te ajuda naquilo que você pode fazer, te dá direções. Você está precisando de Deus, você está precisando de Jesus. Venha. Eu vou dar 2 minutos, que a galeria tem uma escada bonita até chegar aqui. Então até sair e chegar aqui. Mas nós vamos orar. Há uma vitória de Deus aqui essa noite. Há uma resposta de Deus para a sua vida. Essa voz que está aí no teu coração, essa voz não é a minha voz. Essa voz é o Espírito Santo que está falando com você. Para que você venha, para que você volte. Deus te abençoe, querida. É a voz de Deus. Venha, volte, volte, venha, entregue-se, entregue-se. Deixa Ele agir na sua vida. Eu vou orar por essas pessoas que estão aqui. Eu creio num novo tempo para você. Eu creio que o Senhor te levanta e te restaura. Eu creio que o Senhor te muda. Eu creio. Eu só falo daquilo que eu creio. Eu creio. Eu creio que Deus pode mudar a sua história. Eu vou esperar o pessoal que desceu da galeria chegar e vou orar. Aleluia. Abençoe, querida. Deus abençoe você, queridão. Aleluia. Estende a mão sobre essas pessoas, por favor. Fale com Deus. Derrama teu coração para Ele. O que é que te aflige? Qual é a tua necessidade? Qual é o milagre? Fale. Fale. Senhor, eu entrego essas vidas nas tuas mãos.
eu declaro a sua vitória e declaro um novo tempo de Deus para você. Eu declaro que o Senhor te perdoe e te restaura. Eu declaro a bênção e a vitória, cadeias sejam quebradas. Eu declaro que o Senhor te levanta com poder, com graça, uma nova estação para a tua vida. No nome de Jesus, amém e amém. Eu vou pedir a você que está aqui, é bem rapidinho, eu vou dar um livro meu de presente para vocês, um livro pequenininho, fácil. Amém, tá ótimo, que bom. Eu vou dar um livro de presente para vocês lerem, que vai abençoar. O pessoal vai anotar seu nome para orar por você. É coisa bem rapidinha aqui numa sala que eu vou pedir a vocês. Acompanhe o pessoal aqui. Isso, vamos lá. Vamos lá. Dê um aplauso aí, meu irmão. Ó, caso você queira, lá está vendendo um livro e aqui no salão também, se você quiser, ok? Que Deus te abençoe.